E aí, pessoal, bora começar? Sabe quando a gente olha para aqueles problemas gigantescos, tipo violência extrema ou uma corrupção que parece não ter fim, e a nossa reação instintiva é logo pedir por punições mais duras? É natural, né? Mas a verdade é que para consertar de vez um sistema que está quebrado, a gente precisa de uma ação estrutural, algo muito mais profundo. Então, nessa nossa explicação de hoje, a gente vai destrinchar exatamente como esses sistemas podem ser reconstruídos. Para isso, vamos usar dados consolidados do Banco Mundial e casos reais e impressionantes de inovação pelo mundo afora. Nosso roteiro de hoje traça o passo a passo para transformar o caos em modelo de boa governança. A gente vai passar rápido por 6 pilares: uma crise de governança, equidade radical na educação, projetando infraestrutura inclusiva, ferramentas para transparência radical, forte supervisão em instituições e, para amarrar tudo, o ecossistema da mudança. Ponto 1. Uma crise de governança. Para a gente entender o tamanho das vitórias, precisamos olhar de onde essas transformações partiram. Lugares como a cidade de Medellín, na Colômbia, e, acredite se quiser, até mesmo a Finlândia. Antes de virarem as referências mundiais que são hoje, esses lugares enfrentaram crises pesadíssimas de pobreza, desigualdade e ameaças que quase paralisaram a sociedade. E para dar uma dimensão do que estamos falando, presta atenção nessa queda absurda, de 395 para 20. Durante as décadas de 80 e 90, Medellín era considerada, literalmente, a cidade mais violenta do planeta, com assustadores 395 homicídios para cada 100 mil habitantes. Hoje, essa taxa despencou para cerca de 20. A pergunta que fica martelando na nossa cabeça é óbvia: como é que uma reviravolta dessa magnitude acontece na prática? Expandindo um pouco nossa lente para o cenário global, os relatórios do Banco Mundial mostram que a corrupção é uma força devastadora e contínua. Em grandes obras e projetos de investimento, estima-se que entre 10% e 30% de todo o dinheiro pode simplesmente evaporar por causa da corrupção. É um dreno de recursos gigantesco que no fim do dia acaba punindo muito mais as camadas mais vulneráveis da população. O que nos leva ao segundo pilar, que é a base para reverter esse cenário: equidade radical na educação. O segredo aqui é parar de enxergar a escola apenas como um repasse de informações e passar a usá-la como a principal política social para atacar a desigualdade na raiz. E olha só que loucura o paradoxo da Finlândia. Enquanto quase o mundo todo acha que o jeito certo é entupir o aluno com horas infinitas de aula e provas exaustivas, os finlandeses foram totalmente na contramão. Menos tempo dentro da sala de aula, meia horinha de lição de casa no máximo e absolutamente nenhuma nota ou boletim nos primeiros anos. Resultado, o país disparou como um dos maiores líderes globais em desempenho estudantil. Mas claro, tem um baita detalhe por trás disso. O famoso milagre finlandês não é só sobre o currículo escolar. Ele é calcado em um apoio gigante do Estado. As famílias recebem kits de maternidade lotados de itens básicos. As crianças têm refeições completas, assistência médica e odontológica de graça, fora todo o material escolar. Ou seja, a excelência educacional exige que toda criança tenha o mesmo ponto de partida na vida, independentemente da renda dos pais. E voltando nossa atenção para a Colômbia, a filosofia por trás daquela transformação incrível que comentei antes foi resumida brilhantemente pelo ex-prefeito de Medellín, Aníbal Gaviria. Não se combate violência com mais violência. Historicamente, o governo colombiano tentava resolver tudo na base da força. Quando eles perceberam que investir pesado em educação era a verdadeira chave para transformar a cidade, o ciclo de criminalidade começou a ser quebrado de verdade. E esse discurso virou concreto e tijolo nas ruas de Medellín. A cidade ergueu escolas fantásticas, criou centros de treinamento avançados para professores e aproveitou os morros e a natureza local para criar espaços de lazer. Com projetos de primeira infância impecáveis, o governo mandou uma mensagem muito clara para a periferia: o Estado agora chega com acolhimento e não com castigo. E já que estamos falando do espaço físico da cidade, vamos para o nosso terceiro ponto: projetando infraestrutura pública inclusiva. Asfalto, pontes e praças não podem servir como caixa 2 para ninguém. Eles precisam ser planejados milimetricamente para servir as pessoas. O Banco Mundial, inclusive, mapeou de onde vem o ralo do dinheiro público. Eles apontam 3 fases críticas onde o suborno toma conta. Primeiro, a escolha de projetos que nem fazem sentido. Depois, os processos de licitação e, por fim, a etapa de construção e daquelas famosas renegociações de contratos. Cara, é um dado assustador. Até 45% do custo de uma obra pode ser engolido pela corrupção nessas etapas finais, principalmente nas parcerias público-privadas. Muitas vezes, empreiteiras desonestas jogam o preço da licitação lá no chão só para ganhar.
Aí, depois que pegam a obra, começam a exigir montanhas de dinheiro a mais através de renegociações super obscuras. Mas tem o outro lado da moeda para nos inspirar. A revolução lá em Medellín apostou forte no que eles chamam de ética da estética. Eles ergueram parques e bibliotecas que são verdadeiras obras de arte. Pegaram tanques de água velhos e transformaram em centros culturais vibrantes e instalaram teleféricos e até escadas rolantes elétricas para ligar o morro ao centro da cidade. Uma infraestrutura de primeira linha que rompe o isolamento social com estilo. Só que cimento e tijolo não se protegem sozinhos, certo? Por isso, vamos ao quarto pilar. Ferramentas para transparência radical. A gente tem que usar o mundo digital para blindar o nosso dinheiro. Você talvez já tenha esbarrado nessa palavra, GovTech. Na essência, GovTech é usar a digitalização não só para deixar o governo moderninho, mas como um escudo contra a corrupção. Quando a gente reduz a papelada e a necessidade do cidadão lidar frente a frente com um funcionário mal intencionado, a chance de rolar um pequeno suborno ou um esquema de favorecimento cai drasticamente. Para colocar isso em termos visuais, o Banco Mundial estudou o caso de Andhra Pradesh, lá na Índia. Os caras começaram a botar drones para voar sobre a cidade, coletando dados geográficos e atualizando mapas em tempo real. Com isso, eles simplesmente pulverizaram as fraudes na cobrança de impostos e na liberação de alvarás. A automação jogou um holofote onde antes era tudo uma zona cinzenta. Mas claro, a tecnologia sozinha não faz milagre se a gente não souber quem está por trás do dinheiro. E aqui entra o conceito fundamental do beneficiário final. Sabe aquele fluxo de dinheiro sujo que some? Geralmente ele escorre por empresas de fachada. Identificar as pessoas reais, de carne e osso que controlam essas empresas anônimas é a chave de ouro para a polícia desmontar esquemas. A ótima notícia é que várias nações já estão partindo para o ataque nisso. O Reino Unido, por exemplo, criou registros totalmente abertos ao público com barreiras fortíssimas contra anonimato. A Eslováquia foi genial, jogou a responsabilidade da prova nas costas de bancos e advogados. E a Nigéria estão num projeto massivo para coletar os dados reais dos donos de mais de 3 milhões de empresas de uma vez só. O que nos puxa perfeitamente para o quinto ponto: forte supervisão e instituições. Transparência é linda no papel, mas não serve para nada assim gente cruzando os dados e punindo os culpados. A realidade crua que os relatórios mostram é que corrupção e crime fiscal são unha e carne. Não tem como processar esses crimes complexos se as instituições do governo não conversarem entre si. A Receita Federal, o Ministério Público e as polícias precisam derrubar aquelas paredes burocráticas e compartilhar informações em tempo real. Ponto final. 15 bilhões de dólares. Foi esse o montante astronômico recuperado em multas e ativos no escândalo da Lava Jato no Brasil. E sabe por que isso foi possível? Exclusivamente porque houve um trabalho de inteligência onde os auditores da Receita compartilharam dados suspeitos direto com as forças de investigação. Integração pura trazendo resultado. Certo? Chegamos ao ponto 6, o ecossistema da mudança. É hora de amarrar todas essas peças soltas num quadro só. Reduzir o crime nas ruas, turbinar o ensino nas escolas, trancar o cofre contra a corrupção, tudo isso tem uma raiz única, a presença de um Estado desenhado para incluir e ser transparente. O segredo é ter um poder público que chegue na comunidade construindo e prevenindo, não um que só aparece com viaturas depois que o mal já foi feito. E aqui fica aquela velha pulga atrás da orelha para a gente fechar a tampa de vez. A gente acabou de ver que as metodologias, os precedentes de sucesso pelo mundo, a tecnologia, já está tudo inventado e disponível. Se nós já temos todas as ferramentas em mãos para criar equidade de verdade e blindar o dinheiro de todos, o que exatamente está segurando as nossas instituições de virar esse jogo hoje mesmo? É uma provocação boa para a gente continuar refletindo, não acha?